pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros e hoje nós vamos falar do livro Gengis Khan, o guerreiro que virou o mito. É o seguinte, eu estou fazendo esse livro a pedido de uma inscrita. Então, para deixar bem claro, a pedido da inscrita eu vou fazer esse livro. Porém, eu gostaria de deixar algumas coisas aqui bem claras. Assim, é um livro de história, ok? E a proposta do canal é fazer sobre livro de fantasia, fantasia urbana e ficção científica. Mas, a pedido da escrita, nós vamos fazer esse livro. Eu não iria fazer, mas lendo o livro eu achei super interessante. E eu acho uma coisa que chamou muito a minha atenção nesse livro é o quanto a realidade é perto da ficção. Tipo assim, o quanto a fantasia... Existe uma linha tênue entre a ficção e a fantasia e a realidade. Uma linha muito fina. Porque, parece uma história. Tipo assim, a história de um cara... Porque assim, eu não conheço nada do Gengis Khan. Assim, porque a gente aprende história do Ocidente. Muita pouca coisa do Oriente. Muita pouca coisa da própria China. Aí, de repente, você estuda... Eu peguei o livro e li sobre esse cara. A história dele no Oriente. O que acontece na Eurásia. Europa e Ásia. Daí, você tá ligado? Eu começo a fazer uma comparação. Eu fiz uma grande comparação pra mim no Game of Thrones, cara. Porque, assim, quando a gente lê o Game of Thrones, e principalmente nas séries, porque o livro e a série tem certas coisas diferentes, parecidas e outras diferentes. Por exemplo, vamos falar da série Game of Thrones. Tipo assim, você vê ali a Khaleesi, que é de Westeros, ela vai pro Oriente, ela acaba se casando com um líder tribal, tipo, muito parecido com a história de Gengis Khan, um líder tribal. Daí, de repente, ela domina o Oriente, mas a história dela é em Westeros, certo? De Gengis Khan, não. A história dele não é na Europa, a história dele é na Ásia, mas, de qualquer maneira, ele acaba indo para a Europa e mudando para o Oeste por ocasiões de força maior, porque ele não planejava isso, certo? Então, para contar essa história, assim... Pelo menos da minha parte, eu não conhecia nada do Oriente, pouca coisa da China. Então, é uma coisa complicada, porque como você começa, o autor, desculpa, não falei o nome do autor, o autor chama Zhou Man. Zhou Man, ele fez uma viagem para a Mongólia, porque Gengis Khan era mongol, certo? Ele fez uma viagem para a Mongólia, para a China, e ele também fez... ele conversou com vários estudiosos e ele andou por lá, pelos lugares que tá nos livros, ele pegou várias, então a fonte bibliográfica dele é enorme, mas ele mesmo diz, por exemplo, que ele não tem a verdade absoluta. E tipo assim, então vamos dizer assim, outra coisa, quando você fala de história é uma coisa complexa, porque alguns historiadores podem dizer, não é assim, não foi isso que o outro livro do autor tal diz diferente. Pois é. Então, esse é um resumo do livro Gengis Khan, o guerreiro que virou o mito, do Zhou Man, não de outros livros. Eu estou fazendo desse livro como se estivesse fazendo dos outros livros que eu fiz no canal Mergulhando nos Livros. Vou falar só sobre esse livro e do meu entendimento em geral. Não vou falar fora disso, até porque eu não sei fora disso. Eu não estudei Gengis Khan fora disso, e eu não sei nada da China e da Índia, da China e da Mongólia fora disso. Então, tipo, eu só vou falar daquilo que eu sei. Então, quem de repente não gostar, o historiador, enfim, eu sinto muito, certo? Se a pessoa não gostar, tipo assim, do que está sendo dito, enfim, o autor disse, eu estou fazendo um resumo do autor, Zhou Man, certo? Não concordo com o Zhou Man disse. Bom, aí... faz um e-mail pro Zhou Man lá e manda pra ele, enfim, tá ligado? Eu tô fazendo aqui do livro. Vamos lá, vamos começar. Como a gente pode começar? Vamos então falar do mundo atual, antes da gente ir pro passado? Então vamos falar do mundo atual. Atualmente, porque o autor fala do mundo atual. Atualmente, pelo menos na época que o autor escreveu o livro, que foi no ano de, se não me engano, 2002, ele faz o seguinte... Como eu posso dizer? O autor comenta a realidade do que acontece na China hoje. Vamos supor assim, na Mongólia. Mais ou menos assim. A questão é a seguinte.
quando a gente vai voltando um pouco atrás, na época da Guerra Fria, a antiga ex-União Soviética, ela queria, digamos assim, a China estava pegando os territórios que ela achava chinês, que ela pertencia à China. E ela estava indo tomar a Mongólia. Eu não vou dizer se houve guerra, se não houve guerra, porque isso não vem ao caso. Nós estamos falando mais ou menos como é hoje. Então vamos lá, foi pegar o território da Mongólia. E então a China, ela queria um estado tampão. Digamos, o que é o estado tampão? Um estado que fica entre ela e a União Soviética. Então ela apoiou ela apoiou a independência da Mongólia, mas a China já tinha pegado, digamos, grandes territórios da Mongólia. Então o que acontece? Como é a Mongólia? Para os chineses, existe a Mongólia interior, que pertence à China, que está dentro da China, e a Mongólia exterior. O que é a Mongólia exterior? É o país Mongólia. Para nós, é Mongólia. Para a China, não. Para o chinês, a Mongólia exterior é o que você chama de país Mongólia. E a Mongólia interior é a Mongólia que está dentro da China. E o cidadão mongol que vive dentro da China interior. Bom, o cidadão mongol que vive dentro da China interior, ele é visto como chinês. Já o cidadão mongol que vive na Mongólia exterior, ele é estrangeiro. Ele tem sua própria língua, sua própria escrita. Tá ok. Dito isto, tem que dizer outra coisa, porque esse é um livro de história, não é um livro de fantasia. A questão das datas. Eu vou tentar dizer datas aqui, como diz no livro, o autor fala, o Joe Mann fala. Só que a questão é o seguinte. Datas da época sobre o Gengis Khan, nos relatos sobre a Mongólia, sobre as conquistas mongóis, antes dele ir para o cenário internacionais, para o cenário internacional e a dominação estrangeira, da parte do mongol, digamos, ela não é correta. E não é 100% correto. Por quê? Porque o mongol, nessa época, ele desenvolve a escrita na época do Gengis Khan. Então não existia escrita. Eles estavam desenvolvendo a escrita naquele período. Então, você não tem uma data correta, porque eles não marcam data. Você vai ter datas de chineses, de muçulmanos e de europeus que escrevem sobre eles. Daí, quando ele vai para o cenário internacional, você tem as datas. Então, o que existe da parte de historiadores hoje é mais ou menos um estudo, e eles se baseado nos seus próprios estudos para dizer as datas. Então a gente não sabe se a data é correta. Eu vou dar a data que o Joe Mann acha, de acordo com o estudo que ele fez. Mas se é certo, eu não sei. Pode ser, pode não ser. Pode variar entre a data que ele dá, 5 anos para mais, 5 anos para menos. Ok? Outra coisa que eu queria comentar. Muitos dos nomes que eu vou dar aqui são nomes mongóis, nomes chineses, nomes muçulmanos, nomes russos, porque ele conquistou até estepes da Rússia. Enfim, e nomes eslavos. Eu não falo mongol, eu não falo chinês, eu não falo eslavo, eu não falo russo. Então, eu falo português, falo inglês também, porém, eu não falo essas outras línguas. O correto, quando você fala desses países, é você, de país e cidade, você dizer o nome do país e da cidade correto. Como eu não falo essas línguas, eu vou tentar trazer aquilo de acordo com o meu entendimento na palavra dita em português, correto? Então, muitas vezes não vai estar correto. Muitas vezes não vai ser... mas esse país se fala assim. Mas essa região se fala assim. Mas a cidade se fala assim. Pois é, eu não sabia. Se eu conhecesse algum amigo chinês ou algum amigo mongol, coisa que eu não tenho, eu perguntaria para ele, como que se fala essas palavras aqui? Essa cidade ou essa região. Então, assim, eu estou tentando fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Então, dito isso, vamos para frente. A introdução é tudo isso aí. Desculpa, a introdução é tudo isso aí. Então vamos começar a história. Agora, geograficamente, eu vou tentar colocar outra coisa também para finalizar aqui. Eu vou tentar colocar mapa de imagem. Vou colocar algumas imagens de desenho para poder combinar com aquilo que eu estou falando, que não necessariamente as imagens de desenho tem alguma coisa a ver com o Gengis Khan ou com os povos, não. Vou pegar umas imagens de desenho para tentar colocar para ficar melhor para compreensão, certo? E vou tentar colocar mais imagens, né? Mas a edição não depende só de mim, porque tem um amigo meu que faz a edição comigo e ele faz a edição final. E muitas vezes ele faz do jeito dele, ele finaliza do jeito dele, porque ele acha melhor para compreensão, enfim.
Então às vezes eu baixo as imagens, porque essa parte da edição eu faço, eu que baixo as imagens, mas muitas vezes ele não vai colocar a imagem que eu falar para ele colocar. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu vou baixar as imagens de mapas, eu vou baixar as imagens, algumas imagens para ficar melhor para compreensão. Então, como é que era a Mongólia nesse período? Então a Mongólia, geograficamente, pelo menos falando daquele período, era assim. Porque, entenda uma coisa, nós vamos falar de mais ou menos de 2 séculos. Nós vamos falar do século 12, nós vamos falar, na verdade, século 12, 13 e 14, 3 séculos. Certo? Então tá. Século 12, 13 e 14. Que época é esse? Século 12, 1100. Século 13, 1100. Século 12, 1100. Você sempre conta um século a mais quando você põe no algarismo romano. Então século 12, 1100. Porque nós estamos no século 21, certo? Nós estamos no século 21. Mas nós estamos em 2020, 22. Nós não estamos em 2122. Nós estamos em 2022. Por quê? Porque você sempre vai contar. Quando você põe o algarismo romano, você vai contar um século a mais no algarismo romano. Então, quando você conta século 12, é 1100. Quando você conta século 13, é 1200. E quando você conta século 14, é 1300. Então, nós vamos falar desses 3 períodos, desses 3 séculos. Então, a história vai começar no século 12, em 1100. Certo? Correto? Como era a Mongólia nesse período? A Mongólia era uma zona temperada. Como assim? Existiam vários climas lá. Porque ela é um território grande. A Mongólia ficava na parte norte da China, depois do deserto de Gobi. E ela ia de norte a sul, digamos. Então começava depois do deserto de Gobi. Ela era uma zona de savanas, e florestas e montanhas. Ela subia até o norte, até o Cáucaso. O que é Cáucaso? O que a gente conhece hoje como a Sibéria, tá ligado? Aquelas regiões de montanhas. Então você vê aí, no sul, era uma região quente, que é perto do deserto, e no norte, uma região fria, porque é uma região de montanhas geladas. Essas savanas, elas iam depois de leste a oeste. Oeste, ela ia até as montanhas, que fazia divisão com o mundo muçulmano, e com a Índia, mais para o sul, e com Bagdá, mais para o sul, e a oeste, isso. E a leste, até bem outras regiões ricas da China. Então, quem eram os mongóis? Os mongóis, eles eram um povo que viviam de pastoreio. Eles cuidavam de animais, como carneiros, ovelhas. Eles tinham camelos, porque você está numa região perto do deserto, certo? Eles usavam uma espécie de cavalo. O autor chama esse cavalo, depois eu vou explicar por quê. O autor chama, o Joman chama os cavalos de pônei, mas eles são pônei, eles não são pônei. Eles são cavalos mais ou menos do tamanho sabe esses cavalos árabes? Que são, digamos, são bem bonitos, só que o cavalo mongol não é bonito. Ele é mais peludo e forte. E ele é rápido. Mas ele não é grande como o cavalo europeu. Ele seria mais ou menos do tamanho do cavalo árabe, mas ele é um cavalo mais robusto, digamos assim. E forte, bem peludo. Até por causa que o clima varia entre frio e calor. Como esse povo ele vivia? Os mongóis desse período, eles usavam, digamos, arcos. Arcos não feitos da maneira inglesa, de aqueles arcos de madeira, não. Eles faziam arcos com ossos de animais. E eram muitas vezes mais eficientes que o arco inglês. Eles conseguiam tirar mais longe. Os mongóis, o que fazia deles uma grande unidade de combate era o seguinte: pelo fato deles andarem a cavalo, eles conseguiam atirar com arco e flecha em cima do cavalo. E eles conseguiam fazer isso de maneira precisa. Então, digamos, eles conseguiam atirar na mesma hora. Então, como se fosse assim, uma unidade de combate. Se vários cavaleiros estão andando junto, eles atiravam no mesmo tempo. Como é que era a roupa do mongol, digamos assim, que era guerreiro? Eles usavam uma espécie de cota de malha de couro, uma coisa que chama de kill, também que uma espécie de calça de couro para proteção. Ele usava aljava de flechas. Algumas flechas eram até de ossos,
de carneiro, assim, de ovelha, por causa que, digamos, fazia uma espécie de barulho na hora que atirava, assobiava. Eles faziam com furo para poder, quando caçavam cervos e alces, o animal ficava querendo ouvir de onde vinha o ruído, e a flecha atingia o animal e ele morria sem saber o que estava acontecendo. O homem mongol era um guerreiro. Em geral, o povo era um povo guerreiro, as mulheres também, mas o homem mongol, assim, para o mongol não existia diferença entre militar e civil. Então, digamos assim, como ele fazia para matar um carneiro? Para o mongol, ele vivia da carne, a alimentação base dele era carne. Eles muitas vezes pegavam raízes que tinha ali nas regiões perto dos rios e perto das florestas, e certas frutas cítricas eles comiam ali. Mas a base de alimentação dele era carne. Então, assim, para o mongol, quando o carneiro vinha que iria morrer, se ele via você pegar a faca, ele sabia que ia morrer, o carneiro, digamos assim, a carne do carneiro depois ficava uma carne azeda assim, ficava, não ficava boa o paladar deles. Então, para o mongol, ele tinha que matar o carneiro sem o carneiro saber que ele morria. Então, digamos assim, ele pegava uma faca e esfaqueava o carneiro assim. Ele tinha que dar uma facada e a facada tinha que acertar, a faca tinha que atravessar toda a pelagem e entre as costelas e já acertar o coração numa única facada, num único golpe. E o carneiro morria na hora, praticamente não sentia nada. Ou seja, vê a precisão dos caras. Eles matavam com essa precisão um carneiro. Então, assim, matar um homem era muito fácil. Porque para matar um carneiro você tomava todo esse cuidado. Você não precisava ter cuidado para matar um homem. Você pegava, esfaqueava a artéria. Outra coisa que os mongóis usavam, eles usavam facas longas assim, eles carregavam facas longas com ele. Então, arcos e flechas e facas longas. Eles usavam sela e arreio em cima dos cavalos. Por que sela e arreio? Sela de couro, arreio, e tinha estribo. O estribo já tinha sido desenvolvido ao longo dos séculos. Estribo é aquela coisa que você coloca em cima do arreio e você coloca seus pés, certo? Até porque eles precisavam do estribo para poder se fixar na hora de atirar a flecha. Então eles pressionavam os pés no estribo e atiravam com o arco e a flecha. O estribo era feito de couro, porque os mongóis não eram um povo muito rico. Como eles moravam? Eles moravam em casas? Não, eles eram nômades. Então eles migravam de uma região para outra região. Então, digamos assim, eles viviam o quê? Em tendas. As tendas chamavam gers ou gers. E elas eram tendas de feltro. Feltro, as tendas eram feitas de feltro e couro. E madeira, claro. Porque era feito de um tecido que vem da lã. Lã vem do carneiro, ou ovelha, não? Então, eles viviam em tribos, ou clãs. Mas é mais fácil, como se fosse clãs. E digamos assim, então, tinha 2 clãs iniciais. Desses 2 clãs vieram 5 clãs. E desses 5 clãs veio todos os outros clãs. Então, quando a gente vai contar desse período, começando do século XII e século XIII, já tem vários clãs morando na Mongólia. Como era a relação dos mongóis com os povos ao redor? Digamos assim, os mongóis, eles sabiam ler e escrever? Não, eles eram analfabetos. Eles tinham uma língua. Era a única língua? Não. Por quê? Porque só eles moravam ali naquela região? Não. Tinha tribos turcas que moravam naquela região. Eles eram de que religião? Eles eram xamanistas. Não, assim, tinha xamãs que traziam as imagens dos deuses para eles. Quem eram os deuses dele? Por exemplo, o céu eterno era um deus dele. Eles olhavam o céu e falavam o céu eterno. Onde eram as igrejas? Eram as montanhas. Eles iam para as montanhas fazer suas oferendas e suas orações ao céu eterno. E os xamãs traziam as imagens que eles precisavam saber. Infelizmente, o autor John Mann não retrata muito a questão da religião, a não ser depois, no final do livro. Mas aí já essa parte eu não vou fazer. Por quê? Eu quero falar outra coisa que eu esqueci de falar ali naquela hora que eu estava falando. Esse livro se divide em 2 partes. Uma parte ele conta a história do Gengis Khan, dos mongóis e da dinastia
dinastias e dos povos que viviam ali, das guerras. A outra parte ele vai contar sobre a Mongólia atual, a China e a questão geopolítica. E o que ele acha. E da onde ele tira a bibliografia dele, e os caras que escreveram, os escritores que escreveram sobre essa história, atualmente ele conheceu pessoalmente. Né? E ele faz também um diário de viagem, que ele conheceu o país, ele andou pela Mongólia, ele viu as montanhas, enfim. Eu não vou falar dessa segunda parte, que é ele falando sobre isso. Eu vou falar só sobre Gengis Khan, sobre os mongóis, sobre as guerras, sobre quem eram os povos que viviam ali, como aconteceu, o que aconteceu com a dinastia. Eu vou falar sobre isso, porque senão vai ficar muito grande, e já vai ficar grande de qualquer maneira, e também porque o diário de viagem do Jomon é o diário de viagem do Jomon. Quem quiser ler, lê o livro para ler a história do Jomon, o diário de viagem dele. Mas o diário de viagem dele, digamos, é 30% do livro. 70% do livro é sobre a história do Gengis Khan. Então vou fazer sobre esses 70% do livro. Continuando. Então, dito isso, vamos lá. Dito essas coisas que eu falei, vamos lá. Uma coisa que eu fiquei surpreso foi o seguinte: eu não sabia que existiam vários povos naquela região. Assim, existia, como eu falei, existia a tribo turca dentro da Mongólia. Mas, para finalizar, desculpa, voltando aqui, eu estou completamente meio perdido, porque é muita informação esse livro. Voltando um pouquinho aqui para trás. Outra religião que vinha dos mongóis, que tinha lá. Essas tribos turcas, elas eram cristãs nestorianas. Tá, quem foi Nestor? Nestor foi um cara do século V, entre século V e século III, eu não sei, que ele vivia naquela região de Constantinopla, e ele desenvolveu uma crença de que, digamos assim, do cristianismo dele era baseado assim. Eles não acreditavam na Virgem Maria como santa assim, como deusa, como santa. Então, eles acreditavam que ela era uma mulher santa, pura, sim, mas não que ela estava à direita de Deus Pai, como ainda crença, por exemplo, da Igreja Católica. Eles não acreditavam nisso. Então, a Igreja de Constantinopla perseguiu Nestor e quem acreditava nessa crença. E Nestor, então, acabou morrendo, mas quem acreditava nessa crença acabou migrando, sendo perseguido, para o Oriente. Muitos migraram para a Pérsia. E essa religião da Pérsia foi para tribos nômades de turcos, que viviam nessa época na Mongólia. Então, essas tribos nômades que viviam na Mongólia, turcas, elas eram cristãs nestorianas, acreditavam em Cristo como Salvador e acreditavam nos evangelhos. Então o Gengis Khan, nessa época de Gengis Khan, os mongóis, eles tinham duas crenças. Eles tiveram contato, eles eram xamanistas, muitos acreditavam no xamã, mas eles também tiveram contato com o cristianismo nestoriano. Então muitos também eram cristãos. Então agora vamos mais para frente. Como era a relação dele com os povos ao redor? Quem eram os povos ao redor? Pelo menos ali, com quem os mongóis lidavam? Depois eu vou me aprofundar mais com quem os mongóis se lidavam. Mas assim, não tem como a gente falar dos mongóis sem falar desses caras. E quem são esses caras? Eu achava que eram só os chineses. O incrível foi que eu fiquei surpreso, que não são só os chineses. Porque nessa época a China estava dividida em 3 potências. A China estava dividida entre um povo que se chamava Xixia. Por que Xixia? Porque era XI, XIA, separado. Xixia. Porque eu falei, eu vou falar as coisas em português. Quem são os Xixia? Eles eram um povo que se chamavam de Tangutos. Quem eram os Tangutos? Coisa de 100 anos antes, um povo que vivia no Tibete, 150 anos antes, um povo que vivia no Tibete, migrou para uma região para o noroeste da China. Migrou para a região para o noroeste da China. Por quê? Bom, o autor não consegue, ele não define por quê. Até porque não tem muitos dados do que aconteceu com esse povo, porque ele migrou. O que ele conseguiu tirar é o seguinte: esse povo, os Tangutos, migraram provavelmente porque os tibetanos originais expulsaram eles. Aí os Tangutos migraram para o noroeste da China e fundaram o seu império. Depois eu conto como foi a fundação do império, porque faz parte da história do livro que o Jomon conta. Mas isso vai ser mais para frente. Então o que significa, só falar o que significa Xixia? Xia foi um povo que viveu naquela mesma região no século V. E os mongóis conheciam ele como Xia. Esse povo Xia acabou sendo
assimilados pelos chineses. Essa região acabou ficando isolada. Aí os tangutos, quando migraram para lá, os chineses chamavam eles de Xixia. O que significa Xixia? Os outros Xia, ou os Xia do lado. Então, digamos assim, eles não são os Xias originais, que acabaram assimilados. Então, eles são, digamos, os outros Xias. Por isso que Xia. Quem era o outro povo? Do lado dos Xixia, no nordeste da China, também migrou um povo para lá. Porque, digamos assim, na Manchúria, coisa de também 150, 160, não, desculpa, 2 séculos antes, mais uns 200 anos antes, existiam 2 povos na Manchúria. Um povo chamado de Kitaro, também são conhecidos como Khitans, que dominavam a Manchúria, e um povo que chamava Juchen. Os Juchen, eles eram assim, eram um povo servo, os Khitans dominaram. Aí os Juchen fizeram uma revolta, e os Juchen dominaram os Khitans, colocando os Khitans como cidadão de segunda categoria. Aí quando os Khitans dominaram a Manchúria, eles invadiram o noroeste da China. Invadiram, chegando até tomando grandes partes do sul. Então eles tomaram várias cidades chinesas, inclusive Pequim. Nessa época Pequim pertencia aos Juchen, e o Juchen, a dinastia dos Juchen, se chamava Jin. Então quando o próprio autor se refere aos Juchen, eles se referem eles chamam eles de Jin. Mas Jin é a dinastia que está no poder. Jin são os nobres e imperadores dessa dinastia Juchen. Assim, por que ele chama de Jin? A gente também chama, por exemplo, os Incas. Mas quem são os Incas? Os Incas, na verdade, estou saindo totalmente do assunto, mas os Incas eram a dinastia. Eram os dinastas que chamavam de Incas. Mas quando a gente se refere aos Incas daqui na América do Sul, a gente se refere a todos os povos. A gente chama todo mundo de Inca. Mas os Incas eram só os dinastas, só que estavam no poder. É a mesma coisa ali com os Jin. Eu vou chamar eles de Jins, porque o autor mesmo chama eles de Jin. Certo? Os Jin, os Juchen, então a gente chama todos eles de Jin. Tá ok. Então, dito isso daí desses povos, tinha também uma dinastia chinesa que estava no poder mais ao sul, que eram chamadas de Song, o Song. Os Song, então, dominavam o sul da China. Os Jin dominavam o noroeste, que até grandes regiões do sul. E os Tangutos dominavam o nordeste. Os Xixia dominavam o nordeste. Então você tem esses 3 povos. E os mongóis conheciam esses povos, tinham contato com esses povos. Os mongóis sabiam que eram os Tangutos, faziam negócios com os Tangutos, sabiam que eram os Jin, faziam negócio com os Jin e conheciam os chineses, que tinham um império para o sul e também mais pro leste, digamos. Não falei do leste, mas para o leste. Então, digamos, os mongóis conheciam esses povos e conheciam as tribos turcas que viviam ali, muitas até em aliança com eles, com os mongóis. Muitas vezes tinha alianças de casamento, enfim. Então, agora eu vou começar a história em si.